Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, sou professora de português do Radical e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, unindo todas as turmas de nono ano do preparatório para as escolas técnicas, tudo bem? Então, a nossa última aula, tanto a minha quanto a da Lu, a gente conversou sobre as áreas da língua portuguesa. A gente falou sobre do que se trata a fonética, a morfologia, a semântica, a sintaxe. E conversamos também principalmente sobre a parte da morfologia, que é onde a gente centra o nosso estudo hoje, e é daqui que a gente vai partir hoje, certo? Quando a gente fala de morfologia, a gente fala sobre o estudo da palavra isolada. Então, a gente ainda não está colocando essas palavras dentro de frases, né? Nós estamos trabalhando com essa palavra sozinha. Né? Já fizemos isso com aquele começo em que estudamos as formações de palavras, certo? A gente falou sobre o radical, desinências, e agora a gente vai ver, na verdade, como vamos classificar essas palavras, tranquilo? Começamos hoje com o substantivo. Vocês vão receber aí a foto do que seria o nosso quadro, certo? Então, eu tenho aqui como uma espécie de mapa mental e vocês vão receber isso e vocês podem acompanhar comigo, fazendo anotações aí em casa mesmo, tranquilo? Então, o que é um substantivo? O substantivo nada mais é do que a nossa necessidade de nomear as coisas a fim de diferenciá-las, certo? Então, quando eu tenho um substantivo, para esse objeto, é porque eu quero nomear esse objeto. Esse objeto a gente vai chamar de caneta. Mas por que a gente tem necessidade de nomear esse objeto? Ora, porque a função desse objeto é diferente desse. Tranquilo? Todo mundo concorda comigo? Então, o substantivo ele não serve só para dar nome às coisas, como diz a gramática, como diz os nossos livros. O substantivo, mais do que isso, ele serve para nomear o mundo inteiro, tranquilo? Você vai nomear o mundo inteiro a fim de diferenciar as coisas de acordo com a sua função. Então, por exemplo, quando eu tenho uma característica específica, o recreio está se aproximando, né? A minha barriga faz certos barulhos, eu sinto uma pontinha de dor, a minha boca quer mastigar alguma coisa. Bom, essa característica de coisas que nós temos aí que estão acontecendo, a gente vai dar um nome para isso. O nome disso é fome. Vocês concordam comigo que fome tem uma função muito diferente do que a saudade, né? A saudade também é uma dor, mas é uma dor em outro lugar, né? Uma dor no coração, talvez algo mais subjetivo, mas ainda assim nós temos a necessidade de nomear coisas diferentes que nós temos no mundo, tranquilo? Então, tudo que a gente vai nomear, exceto as nossas ações, a gente vai chamar de substantivo. Ah, Vanessa, e os nomes? Nome das pessoas, nomes das coisas. Exatamente isso que a gente vai falar agora. A primeira classificação dos substantivos é que eles são comuns e próprios. Tranquilo? O que é o substantivo comum? O substantivo comum é aquilo que a gente pega características semelhantes e dá o nome para esse grupo. Tranquilo? Então, no exemplo da caneta, a gente tem aqui uma série de canetas na minha mão. Tá? São características semelhantes, com certeza não são coisas iguais, mas têm características semelhantes. A esse grupo eu chamo de caneta. Agora, quando eu quero individualizar alguma coisa, por exemplo, o bairro do nosso curso, né? Bom, a gente tem um lugar diferente, que é um lugar diferente do cinema que nós vamos, é um lugar diferente da praia que frequentamos, ou que frequentávamos nessa época, né? Mas é um lugar diferente dos outros, então a gente nomeia essa área como sendo Botafogo. E isso é um nome a fim de diferenciar, mas é um nome individual, não é um nome coletivo. Vocês concordam comigo? Bairro é um nome coletivo, serve para vários. Agora, Botafogo é um nome próprio. Certo? Então a diferença entre substantivo simples, comum e substantivo próprio é exatamente isso. Comum serve para um grupo em geral e o próprio serve para individualizar um ser ou um objeto, tá? Quando a gente fala de concretos e abstratos, o que tem isso aí na nossa gramática? Nossa gramática fala que a diferença do concreto para o abstrato é que o concreto a gente consegue tocar. E o abstrato é aquilo que a gente não consegue tocar. E a gente tem um problema.
né? Porque quando vem a palavra fada, a própria gramática intitula como sendo um substantivo concreto. Mas eu não posso tocar numa fada. Então a gente tem um problema de classificação aí, de conceito, na verdade. Eu quero fazer um exercício com vocês. Quero que agora todo mundo feche os olhos. Eu consigo imaginar uma fada? Consigo. Eu consegui, pelo menos você conseguiu? Claro que isso é algo que muda de pessoa para pessoa, de acordo com a sua vivência, mas todo mundo conseguiu imaginar a fada. Agora, fechem os olhos novamente e eu quero que vocês tentem imaginar saudade. Alguém conseguiu? Porque saudade é um substantivo abstrato. O máximo que eu consigo imaginar é a representação da saudade para mim, que pode ser uma pessoa, uma coisa, um lugar, mas nunca é a saudade. Então a diferença de um para outro é que o abstrato eu não consigo imaginar e o concreto eu consigo imaginar. Ficou fácil agora, né? Não quero ver ninguém errando. Quando a gente fala sobre o substantivo coletivo, é quando a gente tem a função de ser uma palavra no singular, muitas vezes, mas que me passa uma ideia de plural. Então, quando eu uso a palavra colmeia, eu não imagino, eu não consigo observar uma única abelha. Eu imagino um conjunto de abelhas, certo? E se eu coloco essa palavra no plural, colmeias, eu vou imaginar vários grupos de abelhas, vários conjuntos diferentes, mas ainda assim sempre com ideia múltipla, tá? Então, o substantivo coletivo é essa palavra que a gente nomeia, mas que me passa a ideia de plural mesmo estando no singular, certo? Substantivo primitivo, derivado, simples e composto. Aqui a gente não vai ter problema em trabalhar com isso, porque já estudamos na parte de morfologia sobre o que é radical, então vai ficar tudo muito simples pra gente. O substantivo primitivo é esse que origina outras palavras. Então a gente tem o exemplo da palavra pedra. A palavra pedra, ela é primitiva, porque a partir dali a gente cria outros tipos de palavras que vão trazer outros significados, tipo pedregulho, tipo pedreiro, tá? Então todas essas outras palavras, elas derivaram da palavra inicial, que é pedra. Sendo assim, pedra é primitiva, é a primeira, a originária, e pedregulho é derivado, assim como pedreiro, certo? Quando a gente fala de simples e composto, para a gente terminar, a gente vai analisar quantos radicais a gente tem. O simples é aquele que só tem um radical. E o composto é aquilo que a gente tem como 2 radicais. Então, para a gente falar de composto, a gente tem que falar de um processo de composição, né? Nós falamos isso nas aulas anteriores presenciais, tá? Então, quando a gente fala de composição, a gente consegue falar sobre a ideia de um substantivo composto. Vamos trabalhar com exemplo. Quando eu tenho a palavra flor, eu tenho apenas um radical, um conceito. Tranquilo? Já quando eu falo a palavra beija-flor, eu tenho 2 conceitos, que formam uma outra palavra, diferente dos 2 conceitos. Tranquilo? Então eu tenho beija e flor. Juntos, essas palavras têm um outro significado. A gente entende que é um tipo de passarinho, certo? Então, quando a gente fala sobre substantivo simples, a gente fala sobre apenas um radical e composto sendo feito por mais de um radical. Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição e vamos estudar, gente, não pode parar não. Um beijo, tô morrendo de saudade dos meus alunos e a gente se vê na próxima.